do livro Fonte Viva. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos 10:45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve, progresse. Quem serve, prossegue. Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais esta oportunidade, nesta casa, de estudarmos o Evangelho, seja os nossos irmãos que estão aqui presencialmente, seja os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do YouTube ou do Facebook. Então sejamos todos nós bem-vindos à casa de Jesus, para nós estudarmos um pouquinho mais as lições de Jesus. E como eu digo muito e digo sempre, não basta o corpo chegar, né? Nós espíritos que somos, precisa chegar também, porque às vezes o corpo chegou e sentou, mas a mente está lá no trabalho, está lá na casa, está lá não sei na onde, está não sei na onde aconteceu. Então esse é o momento de nós estarmos presencialmente de corpo e espírito, para que realmente a gente possa tirar esse momento, essa uma horinha, para que a gente possa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para que essas sementes de luz possam realmente fazer a diferença em nossos corações, porque são essas sementes de luz, é uma palavra, é uma frase, é um conhecimento novo, é algo novo que vai fazer a diferença na minha vida e nas nossas vidas. E às vezes a gente já leu aquilo tantas vezes, mas não nessa oportunidade, porque cada dia é um dia diferente, porque cada dia nós estamos aprendendo, e às vezes nós podemos olhar a mesma lição por várias vezes, e cada vez que nós olharmos a mesma lição, nós vamos perceber que há um ângulo diferente, que há algo que a gente ainda não tinha visto. Muito bem, hoje quem vai falar para nós é nosso companheiro Paulo José, que vai falar sobre obsessão. E aí eu lembrei daquela pergunta, né, dos espíritos, eu não vou saber bem o nome, o número, mas os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta é muito clara. Muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem. Então, fica aí no ar para a gente poder pensar. Quem vai nos esclarecer
é o nosso companheiro ali que vai trazer as lições da noite. E desde já a gente pede que a espiritualidade maior possa estar amparando o nosso irmão, envolvendo ele nesse trabalho que ele preparou para nós com muito amor, com muito carinho. E nós, de nossa parte, abrindo os nossos corações e abrindo a nossa mente, vibrando positivamente para que a gente possa ter uma reunião muito proveitosa para todos nós, né? Que possamos, com certeza, ao retornarmos aos nossos lares, levar essas sementes de luz em nossos corações. Eu vou pedir agora a todos nós que nós vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior e mestre. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciar as atividades de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. O seu irmão está com a palavra. Boa noite a todos. A paz do Cristo seja conosco. E a saudação igualmente aos nossos irmãos internautas, para que todos estejam envolvidos nas bênçãos de Jesus Cristo. Nosso assunto de hoje, Norival já adiantou, é sobre a obsessão. E esse assunto é um assunto que demandaria um congresso. Mas nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, alguns pontos importantes para a gente lutar contra esse problema, contra esse mal que assola a nossa terra. A definição, uma das definições, de obsessão, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá no item 81, e a definição é o seguinte, que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Ele diz mais na sequência, ele diz o seguinte, que é uma ação que apresenta diversas características. Ela pode ser assim, até imperceptível a uma primeira observação, e pode chegar até a completa perturbação do organismo e até das faculdades mentais. Muita gente que por aí às vezes pode ser diagnosticado como tendo um problema mental, às vezes é uma obsessão, porque a ação desses espíritos maus pode chegar a esse ponto. O Ival citou uma pergunta aqui, se os espíritos influenciam na nossa vida. Se não me falha a memória, é a 459 do Livro dos Espíritos, que nós podemos até confirmar. E aí a gente tem informação que eles influenciam mais do que a gente imagina. E eles acrescentam. Costumeiramente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Agora, qual é a predominância na Terra? Nós sabemos que, por enquanto, a Terra é um mundo de expiações e provas. Há o predomínio do mal. Se tem o predomínio do mal, é porque os encarnados, na grande maioria, têm propensão ao mal, e os desencarnados, igualmente, também têm propensão ao mal. E se esses desencarnados influenciam mais do que imaginam, a gente já pode saber que normalmente ele está sendo influenciado por um espírito mau. Mal ou com tendências negativas, porque às vezes a pessoa tem tendências viciosas, alguma tendência negativa, mas não é mal em si mesmo. Aliás, esse estudo nosso é ver se a gente quebra algumas ideias que a gente pode ter sobre os obsessores. Às vezes, lá no final, a gente
consegue ver o obsessor de forma diferente. Então, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec faz um estudo das obsessões, direcionado principalmente aos médiuns. E aí ele fala também dessa gradação das obsessões. Ele fala que obsessão é um termo genérico que define fenômenos que podem ter, assim, uma classificação bem geral, 3 características, que seriam a obsessão simples, seriam a fascinação, outro, e a subjugação, o terceiro. E aí ele explica cada um desses. Ele fala que na obsessão simples, o médium, ele sabe que ele está sob uma influência de um espírito mau. Aquilo incomoda ele percebe que está sendo influenciado, porque essa influência é constante no médium ali naquele momento. Porque o que a gente viu da definição é o seguinte: a obsessão é a ação persistente. Ninguém está obsediado porque recebe uma influenciação negativa. Veio, me influenciou, eu fiz uma coisa errada, aquele espírito foi cuidar de outros interesses, eu também despertei daquele problema e dei um jeito na minha vida. Isso não é obsessão. A obsessão caracteriza ela, é o espírito ficar ali, insistindo, passa um dia, passa um mês, e ele está tentando nos influenciar. Então o médium sente isso. Essa é a obsessão simples. Mas como ele sabe que está sendo vítima de uma influência tenaz ali que está incomodando ele, está querendo constranger ele entra em vigilância, toma algumas medidas necessárias e ele, por si mesmo, se ele reagir, se ele buscar o equilíbrio, consegue sair. Então tem um inconveniente de causar algum mal-estar a ele, uma situação constrangedora, mas ele consegue, daí a pouco, ficar livre dessa influência. Essa é a obsessão simples. Na subjugação, a situação é outra. A subjugação, aliás, vamos falar primeiro, né, na ordem que eu citei, a fascinação. A fascinação já é mais complicada, porque a fascinação ela é exercida por um espírito que é muito mais ardiloso, pode dizer até mais inteligente, com mais recursos de influenciação, de persuasão, e leva o obsediado a perder a sua condição de analisar comunicações, analisar fatos, analisar coisas conforme todo mundo analisa. Por exemplo, o médium fascinado, ele recebe uma comunicação de um espírito. Ali está cheio de absurdo. Todos, se tiver um grupo ali analisar aqui, falam: nossa, o que é isso que ele escreveu aqui? Eles percebem os erros, percebem as falhas, percebem às vezes a sutileza em querer destruir o grupo, promover a desunião entre o grupo. Mas o fascinado, ele olha aqui e fala: mas que beleza! Certamente meu mentor espiritual é um espírito muito iluminado. E ele aceita aquilo como bom, como vindo de um espírito superior. É que esse espírito, ele é tão assim, por exemplo, para ele, falar em caridade, amor a Deus, isso é a coisa mais tranquila do mundo. Ele mente assim, descaradamente, né? Ele fala de Deus, da caridade, mas entre linhas ali na mensagem que ele põe, ele vai colocando os absurdos e os erros que ele quer levar aquela pessoa a cometer. Outra coisa que acontece com o médium está sob essa influência da fascinação. O espírito, quando percebe que tem algum amigo, algum grupo que tenha o poder de às vezes influenciar ele, tirar ele daquela situação, acordar ele começa a influenciar para que aquela pessoa saia do grupo, se afaste ou ignore. Ele fala: ninguém está compreendendo a sua missão.
Você é um missionário, eles estão te segurando, eles estão te impedindo de trabalhar. Então não dê bola, esqueça o que eles estão falando. Eles isolam a pessoa para que ela não raciocine de forma clara, porque ela já perdeu isso. Então a fascinação é mais difícil de sair. Porque na obsessão simples o médium sabe que está sendo influenciado por um espírito inferior. Na fascinação ele acredita que um amigo espiritual elevado está conduzindo a faculdade mediúnica dele. É aí que fica grave. Ele se afasta de onde ele poderia ter a solução. Essa fascinação leva a pessoa a falar muita coisa também, que pode depois constrangê-la, pode colocar na situação difícil. Porque o espírito age na mente do indivíduo, né, e ele fala coisas acreditando que aquilo está correto. Todo mundo percebe que não está. A subjugação é um caso assim um pouco mais grave ainda, porque na subjugação há um domínio completo do espírito sobre o médium, sobre a pessoa. Essa subjugação pode ser só mental, e aí se assemelha muito com uma fascinação, mas pode ser corporal, ou seja, é como se o espírito se apropriasse do próprio corpo do subjugado. Ele comanda o subjugado. Ele perde essa capacidade de resistir. Sob uma subjugação, uma pessoa pode agredir um amigo dela. Vem aquele impulso, ela já não está no controle mais e ela agride. Então, na subjugação, diferente da obsessão simples, essa pessoa precisa de ajuda para sair. Porque o grau de domínio chegou a tal ponto que sozinha ela já não tem vontade própria para reagir e sair. Então ela precisa de auxílio, de terceiro. Um profissional que tem habilidade de lidar com isso, assistência espiritual, um tratamento de paz, algum recurso espiritual para ajudá-la. Senão fica muito difícil ela sair. Antigamente se usava o termo, antes o Kardec explica isso, possessão. E Kardec explica por que ele não usa esse termo possessão. Porque a ideia de possessão, por dois motivos básicos. Dá a ideia assim, de que tem um ser voltado eternamente para o mal. Então quem ficava possuído pelo demônio. Então, essa ideia é errada. É só um espírito. Um espírito inferior, não é demônio nenhum. E também dá a ideia, a possessão de, vamos falar assim, a coabitação, né, de dois espíritos num corpo só, ou como se o obsessor tomasse conta por completo do corpo da pessoa e expulsasse o outro, o que também é errado. Ele não toma conta do corpo no sentido de pegar para ele. O que há é uma sintonia absoluta, completa, mental. E como a vontade que impera e a vontade do obsessor, o outro faz o que o obsessor determina. Então ele perde até essa capacidade de agir, de tomar decisões, porque eu sempre tomo a decisão por ele. Mas por causa dessa sintonia absoluta, desse domínio completo que acontece. Não é porque o obsessor tirou o espírito da vítima ali, né, do momento, que nós vamos ver que às vezes nem é a vítima que a gente acha não é tão vítima assim, e ele entrou no lugar, pegou o corpo como se fosse uma roupa que ele próprio vestisse. Não é isso. Então o Kardec prefere o termo subjugação, porque ele retrata fielmente o que acontece. Então a pessoa fica, diz Kardec, sob um verdadeiro jugo, ou seja, ela está anulada. O outro é que comanda ela. É como se um computador, uma tela, se fosse nos comandos, a tela vai obedecendo.
sintonia aí é completa. Então, essa obsessão está por aí. Na gente, nós temos a informação seguinte, que a obsessão, ela resulta desse estado espiritual da Terra. Por exemplo, está cheio de espíritos aí inferiores, e até a gente, né? A gente fala assim, está cheio de espírito inferior, pode ser que a gente queira olhar para os lados para ver se a gente vê alguém inferior para lá, né? Não, nós fazemos parte dessa turma aí. Então, o que acontece? Essa influência desses espíritos inferiores, é um dos flagelos da humanidade, como as doenças. Nós não estamos aqui no corpo material, sujeito a doenças. Às vezes uma fraqueza, de uma deficiência, de uma vitamina, a gente fica propenso a uma doença qualquer. Então a gente vai combater isso. Aí os espíritos dizem, assim como no corpo há determinadas propensões a algumas doenças, espiritualmente a gente também está propenso a algumas influenciações. Isso devido a quem nós somos, ao conjunto de ideias que a gente tem, ao conjunto de sentimentos que a gente cultiva e esse passado nosso. Então, Kardec e os espíritos da codificação dizem o seguinte: tem que ser encarada como um dos flagelos da Terra e tem que ser encarada como uma prova ou expiação. Quer dizer, o fato da gente uma pessoa estar submetida a uma obsessão hoje, isso não quer dizer que ela é ruim, que ela é pior do que os outros, que ela pode superar aquilo e daí a pouco ela vai acelerar o progresso dela. Quantos obsediados não venceram, melhoraram, se equilibraram e se transformaram em grandes trabalhadores? Então, a gente precisa ir mudando, isso é uma coisa que pode acontecer em todo mundo, porque a gente não sabe o que nos aguarda no dia de amanhã. A escritora espírita Sueli Alves, no livro dela Obsessão, Desobsessão, ela fala também sobre esse assunto. Ela dá uma definição assim, um pouco além. Ela fala, sempre que houver a constrição, né, de um sobre o outro, quer seja encarnado ou desencarnado, sobre um encarnado ou sobre desencarnado, sobre qualquer aspecto, que houver coação, com o objetivo de dominar, isso é uma obsessão. Então, se eu quiser dominar a minha mulher, não está aí. Se eu quiser dominar ela, para ela fazer o que eu quero, isso é uma obsessão. Ou pelo menos uma tentativa, porque legal vai ficar só na tentativa. Na primeira tentativa ela não tem que ficar no meu lugar. Mas quantos momentos não surgem que a gente quer, às vezes, influenciar os outros, atrapalhando a vida. Quantos casais não existem por aí que um quer estudar, por exemplo, o outro fala, na faculdade, não vai, melhor não, fica em casa, não vai lá não, porque por alguma razão, por algum medo, por algum temor, a gente às vezes nem percebe isso. Eu não estou falando dos outros, isso acontece comigo, é com todos. Às vezes a gente quer que a pessoa faça as coisas conforme o nosso ponto de vista. E a vida não é assim. Às vezes o que a gente acha que é o melhor para alguém, não é o melhor. Então a Sueli, ela fala sobre esse assunto, discorre sobre esse assunto, e ela diz também que nessa questão da gradação das obsessões, o grande problema disso é a sutileza com que esse fenômeno pode se apresentar. Ele pode ser tão sutil que ninguém fica sabendo que a pessoa está obsediada, nem ela mesma desconfia. Aí fica muito grave. Porque se eu estou com um problema e eu ainda não acordei para ele, o problema está só crescendo. Isso é igual uma doença que está ali instalada, está se desenvolvendo e eu não sei. Às vezes até surge você não vai fazer um exame? Não, não vou fazer não, vai que tem alguma coisa, a gente descobre, a gente até brinca, né?
Então a obsessão pode apresentar essa característica, essa sutilidade, que a gente não percebe. Então o que ela recomenda? Vamos analisar as nossas emoções, analisar o nosso estado de alma. Vamos perceber, por exemplo, se pequeninas coisas do cotidiano não nos levam, às vezes, a perder o controle. Não nos levam, às vezes, a perder a serenidade interior. Coisas assim, nada, pequenas, que a gente poderia superar sem problema nenhum, mas aquilo é como se fosse um gatilho que nos leva a estabelecer um desequilíbrio interior. E falou, e nesses casos da obsessão que está se instalando e que a pessoa ainda não se deu conta, às vezes é um fato pequeno, sem importância, é o gatilho para que ela se transforme em determinados minutos num grande louco. Aí ela esbraveja e faz coisa absurda, agride, quebra as coisas que estão perto. 5 minutos de manifestação desenfreada. Aí de repente ela vai voltando, aí só depois, quando ela atinge o equilíbrio, o que eu fui fazer? Nesses minutos a gente parece um maluco que fugiu de um hospício. A gente é um verdadeiro alienado mental, porque a gente fala coisa um pouco certa e a grande maioria errada, porque nós estamos sob o impulso de uma influência negativa. 10 minutos atrás nós estávamos tranquilos. Mas aí às vezes alguém que nos fechou no trânsito já é motivo para a gente se controlar e aprontar. Ou alguém que nos olha de forma diferente, que a gente poderia imaginar, a pessoa deve estar com problema, não, aquilo já é uma agressão que vem e que nos descontrola. Mas coisas pequenas, quando nos desestabilizam, a gente pode já ir pensando que a gente pode estar sendo vítima dessas influenciações sutis que lá na frente terminam numa obsessão. Então é só a gente observar, é fazer um estudo de nós mesmos. Isso é muito importante. A gente consegue conversar sem gritar, sem agredir. A gente consegue ouvir uma coisa desagradável sem a gente também explodir. Olha, é analisar a nossa situação, as nossas manifestações. Bom, isso são coisas para a gente pensar. Mas há alguns fatos que eu quero também falar aqui, senão nosso tempo vai embora, né? Por exemplo, quando se fala em obsessor, o que a gente pensa? O que vem na mente? Alguém muito ruim, não é? Um espírito inferior. Quem é esse obsessor? E aí a Sueli também nos ajuda a falar desse obsessor. Ele não é um ser trevoso que saiu lá das profundezas do inferno, do umbral, de onde quer que seja, para vir nos atormentar. E ela afirma que ele é um irmão nosso, que às vezes nós já tivemos até algum relacionamento com ele, no sentido de ser amigo, de ter empreendimentos juntos. Pode ser até, diz ela, que ele tenha feito parte no passado do nosso núcleo afetivo, mas que por uma razão qualquer nossa, por um desequilíbrio da gente, por uma falha, a gente fez coisa que prejudicou ele. Às vezes o que a gente faz e prejudica os outros de forma grave, nós podemos até esquecer, momentaneamente. Mas quem sofreu o prejuízo, quem sofreu a agressão, guarda, ele não esquece. E aí pode ser que ele se transforme num cobrador. Então, o obsessor não é esse ser
tão ruim assim. É alguém que tem um problema com a gente. Pode sim, mas isso é em menor escala, ser alguém, um espírito, que não concorda, por exemplo, com o que a gente está fazendo hoje. A pessoa está trabalhando num empreendimento benemérito, em alguma coisa, vai ajudar ele no progresso dele, mas eu não quero que ninguém progride. Então eles fazem isso por inveja, eles querem tirar o indivíduo dali. Mas a maioria dos casos é por causa de problemas passados. Nosso com ele. Um problema mal resolvido. Posso te perguntar uma coisa? Todos os casos, sem exceção, têm a ver com a sintonia? Todos os casos, para se estabelecer a obsessão, acaba com a sintonia. Por quê? Como que acontece isso? Imaginemos que o espírito se aproxima, descobre na gente um desafeto do passado. Então nós somos devedores dele. Então você tem uma primeira condição básica para a instalação de um processo obsessivo. Aí, mas como que nós estamos hoje? Bom, eu devo a ele, mas hoje também eu continuo fazendo as mesmas coisas, ou seja, eu estou com a minha guarda moral, vamos falar assim, com as minhas defesas morais desguarnecidas, eu não me preocupo com isso. Então tem a primeira condição, com o nosso débito em relação a ele, e tem essa condição que espiritualmente, psiquicamente, nós estamos invigilantes. Aí ele se aproxima e aí tem as condições, vamos dizer assim, ideais para se estabelecer a obsessão. Isso não quer dizer que todos que a gente prejudicou vão nos obsediar e vão conseguir. Ver o que nós estamos fazendo agora. Agora eu vim perturbando porque ele me prejudicou, mas olha o que ele está fazendo. Está cuidando desses enfermos, ele está fazendo isso. Não tem como eu chegar nele, porque o indivíduo está no exercício do amor fraterno. E isso dá a ele uma proteção que ele nem sonha. Às vezes ele acha que ele está ajudando alguém. Na verdade, é ele que naquela atividade em que ele desenvolve a sua capacidade de amar, em que ele desenvolve vitórias sobre o egoísmo, aquele trabalho, psiquicamente, espiritualmente, imuniza ele da influência. Bom, ele está devendo para o outro, deixa para pagar depois, agora ele está trabalhando, deixa ele terminar a tarefa dele. Se o outro tiver paciência para acompanhar ele, a pessoa trabalhando às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ficar esperando, esse tempo ele também vai começar a ver o que o outro está fazendo. Fala, não é que ele mudou mesmo? E ele começa se ele quer influenciar ele, esse também vai influenciar o outro. Então eu falei de cuidar de um enfermo, mas imagine alguém que trabalha aí, vamos sair do espiritismo, né? Trabalha aí na Igreja Católica, no catecismo de crianças, falando de Jesus Cristo para as crianças, falando do amor, da espiritualidade de Deus, e faz isso a vida inteira. Aí lá pela certa alguém vinha cobrar uma conta antiga, mas aí ela está trabalhando. Então a divina providência, ela não, se o indivíduo está no serviço, e nós temos informações de espíritos elevados que nos falaram isso, né? é que se suste a cobrança por enquanto, para que a pessoa termine a tarefa dela. E nessa tarefa ela depois acaba ajudando aquele que seria o obsessor. Então há muitas questões que envolvem a obsessão. Então o obsessor nem sempre é esse ser demoníaco, é alguém que se decepcionou com a gente, que também é infeliz. Então a solução da obsessão não é para não pegar esse espírito, empacotar ele, some com ele. Não é assim. Essas ligações de almas não se desfazem dessa forma. Todas elas, essas ligações de ódio, vão ter que se transformar em ligações de amor fraterno. Mais tempo, não vamos ter. O obsessor é esse.
Esse indivíduo. Que às vezes a gente fica com raiva dele, ele está atrapalhando a gente. Isso não adianta. Isso só nos liga mais a ele. Quanto mais ódio da nossa parte, mais se estreitam esses laços. Porque estabelecida essa ligação que nós falamos, essa sintonia, e o Espírito para conseguir isso, mesmo tendo débitos e condições favoráveis, é difícil. O Espírito age assim, insistentemente, hipnoticamente, batendo aquela ideia, envolvendo até fluidicamente o indivíduo, lá na frente, depois de muito esforço, ele enredar o outro como se fosse numa teia e ir projetando as ideias dele na mente do outro. É um problema da nossa terra, porque só existe obsessão, diz a doutrina espírita, porque existem devedores de uns para com os outros. Só existe processos obsessivos porque há imperfeições morais. O dia que nós vencemos a nós mesmos, não haverá mais obsessões. Nenhum espírito terá como objetivo a vingança, porque ele próprio já aprendeu a perdoar. Então, mas existe nesses casos graves, existe um tratamento das obsessões? Existe. Quem começou a tratar as obsessões foi Jesus Cristo. Ele veio portador do amor sublimado, do exemplo de retidão às leis divinas, começou esse trabalho. Começou como? No que ele fazia. A passagem do Evangelho fala, o Senhor traz lá um mocinho, um jovem, criança, o filho dele, fala, esse meu filho é endemoniado, ele é lunático, ele se joga no fogo, às vezes se joga na água. Eu já trouxe ele para os seus discípulos, eles não conseguiram curar ele. O Senhor pode curá-lo? E Jesus, com a autoridade que ele tive, traz-me aqui essa criança. E ali ele exorta o Espírito, e o Espírito deixa. Mas só que essa exortação, esse chamamento de atenção de Jesus, é uma coisa assim, que a gente nem imagina, porque a autoridade moral do Cristo e o amor com que ele se dirigia ao Espírito é uma coisa irresistível. E o Espírito não tem o que fazer, se afasta. Certamente ali com recursos para dar um outro rumo à própria vida. Porque para a alma, um encontro direto desse com Jesus é um fato muito significativo. Mesmo aqueles que aparentemente recusaram, aparentemente não aceitaram o convite do Cristo, a partir daquele momento, aquele encontro, aquele fato, lhes marcaria a vida para sempre. Porque, olha, quantos nesses milhões que nós somos, né, quantos tiveram esse encontro direto com Jesus Cristo? Então é um fato que muda a história do Espírito. Ele começou esse trabalho. Só que Jesus voltou, a doutrina dele seguiu para alguns rumos e essa atividade desapareceu, nos moldes como ele apresentou. E a doutrina espírita veio, terceira revelação, e a doutrina implantou um trabalho de atendimento às obsessões, através de equipes formadas para esse fim, com pessoas que conhecem, que estudam a questão do intercâmbio espiritual, que sabem em que se fundamenta essas relações difíceis aí entre os desencarnados e os encarnados,
e movidos pelo único interesse de ajudar, eles focando nessa questão do obsessor de uma forma completamente diferente, eles conseguem, através de diálogos, de atendimento, de reiteradas atendimentos, né, a esses espíritos, ir devagarinho mudando as ideias deles. Assim como a doutrina também oferece muito nesse tratamento ao obsediado. Porque fala para ele, fala, olha, você não é esse corpinho aí, bonito ou feio, gordo ou magro, você não é só isso. Você é um espírito eterno. E essas influências, essas dificuldades acontecem por causa das imperfeições. O que você tem feito que perturba? Não precisa falar para o grupo ou para quem está atendendo, nada. É uma questão da pessoa ser esclarecida, para que ela pense, mas isso que eu estou fazendo, então está me prejudicando. É preciso mudar. A doutrina espírita tem um caminho para indicar a essa pessoa. Qual é? Você quer sair? Você precisa querer sair mesmo. Igualzinho o desencarnado. Você precisa mudar. Porque mostra para ele que o ódio, o projeto de vingança levado ao efeito, funciona mais como um prejuízo para ele do que um lucro. Aquela satisfação momentânea de ter atingido um objetivo de prejudicar alguém, para ele aquilo vai ser depois mais um tormento que se soma a outros. O espírito, com o tempo e com os esclarecimentos, e sentindo vibrações elevadas, o interesse em ser auxiliado, em auxiliá-lo, leva ele a refletir, mas o que eu estou fazendo? E aí ele também vai compreender que o amor é a grande lei, a única capaz de resolver os problemas graves que ele tem. O encarnado, a mesma coisa. Você quer sair, mas você precisa querer mesmo, não é eu quero sair. Então você precisa mudar a sua vida. E nisso, eu não vou te falar o que você vai mudar, mas você vai pensar, você vai analisar. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer melhorar alguma doença, quer tratar, mas você tem que parar com isso. Mas aí é difícil. A gente quer, mas não quer. A gente quer ficar bom, mas não quer deixar as coisas que fazem a gente ficar doente. Aí não tem jeito. A gente precisa sofrer um pouco mais para despertar. Até que a nossa força de vontade seja maior. Eu vou me educar. A doutrina espírita também oferece inúmeras possibilidades para o encarnado que está obsediado para começar a mudar de hábito. Dá algumas oportunidades de serviço para ele. Mas escuta, a pessoa está doente. Assim que ele começa a melhorar, que ele se equilibra de certa forma, ele pode cooperar em alguma coisa. E nessa cooperação, não é que é uma barganha, não, você ajudou na sopa, você está melhor, você vai, então vamos tirar o... Não é isso. É que quando ele participa, por exemplo, você tem uma sopa, na confecção ou no cozimento, né, de uma sopa para fazer ela, o que ele vai fazer? Você só descasca esses chuchus aí. Ele foca naquilo ali, ele desliga o pensamento das ideias negativas que ele está. Ele se envolve no ambiente ali, às vezes, de cooperação, de conversas sadias, e com isso ele vai desfazendo as ligações. Mas não é só sopa. A pessoa pode falar assim, mas Deus me livre de cozinha, não é para mim não. Mas tem uma equipe aí para higienizar o centro. Você quer fazer parte dela? Não, isso também não. Nós temos um grupo de artes, aí você gosta de cantar, tocar violão, algum instrumento. E com isso, a pessoa se envolve com equipes que também estão buscando uma elevação espiritual. Esse envolvimento e essa atividade em favor de alguém vai fazendo que devagarinho vai distanciando das influenciações. Então a doutrina espírita tem muito a oferecer. Muito. Nós falamos que Jesus foi o iniciador da tarefa de obsessão. Eu citei o caso desse atendimento, porque esse atendimento foi significativo, porque ele falou, olha,
Seus discípulos não deram conta dele, não. Aí os discípulos depois perguntou: pô, mas por que nós não expulsamos? Esse é o termo que está. Porque não é bem expulsar. Não é questão de você expulsar alguém. A questão é de convencimento, de mostrar um lado melhor. Você que para essa natureza de espíritos é preciso muito jejum e oração. O jejum de coisas negativas e a oração, essa ligação intensa com Deus, com o Criador, é para a gente conseguir agir. Mas Jesus, em todos os momentos da vida dele, ele insistia nas atitudes que a pessoa tem que tomar para que ela não seja vítima dessas influenciações perniciosas e isso transforma numa obsessão. Todos os ensinamentos dele é para isso. Quando vocês chegarem numa festa, numa cerimônia, não procure os primeiros lugares, não. Fica no último. O que é isso? É uma orientação para que a pessoa não se deixe levar pelo orgulho, nem pela vaidade, que é uma coisa complicada se a gente for por esse caminho. Fica no último acerto. Se você merecer coisas melhores, te convido lá para frente, mas fica para trás. Aquele que quer ser o maior, diria Jesus naquele tempo, seja aquele que sirva. Porque a ideia que se tinha de um maior, ele vai ser servido. Todos vêm atender ele. O que o Senhor deseja? Quais são as suas ordens? O que nós podemos fazer agora para o Senhor? E Jesus mudou isso completamente. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. A gente pode ir procurando no Evangelho. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém te bater na face direita, oferecei também a esquerda. Se alguém quiser levar a vossa túnica, dê também a capa. Se alguém vos constranger a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não fujas de quem quer te tomar emprestado. Jesus sabia que se alguém nos leva a cabo, nos furta alguma coisa, isso nos causa um problema. A gente sofre, ele levou meu carro, ele levou minha TV, a gente fica no prejuízo. Mas, se a gente conseguir não sentir ódio naquele momento, se a gente conseguir vencer a nós mesmos e não guardarmos nenhum rancor, nem mágoa de quem fez aquilo, aquilo que é um prejuízo material se torna um avanço moral para a nossa vida. Porque isso são coisas que daqui a pouco a gente tem outra TV, a gente vai trabalhar, tem outro carro, a gente consegue as coisas facilmente, principalmente se a gente merecer. Agora, se a gente guarda o ódio no coração, como se fosse uma joia, e na verdade não é, se a gente guarda o rancor, a mágoa, aquilo impede o nosso avanço espiritual e a gente não sabe por quanto tempo. Pode ser que dure séculos. Há obsessões aí que já duram milênios. Jesus sabia disso. É por isso que ele insistia, para que a gente aprendesse a amar-nos uns aos outros, como ele nos ama. Então vamos prestar atenção nesses ensinos do Cristo, que muito mais que ensinos religiosos, porque Jesus veio exatamente para acordar o homem para a sua espiritualidade, e para os sentimentos que ele tem que cultivar para que ele esteja ascendendo, a caminho dessa integração com Deus. Vamos meditar sobre tudo isso. E se a gente sabe que a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, mas também, e que, portanto, nós estamos no meio desses espíritos e somos inferiores, nós já sentimos
essa possibilidade da gente aderir ao programa divino que o Cristo reservou para todos nós. Não é à toa e nem precisa ser em vão que nós desfrutamos essa oportunidade de estudar essas questões da alma e de implantar um novo ritmo em nossa vida. Nós agradecemos a Jesus Cristo, nosso Mestre, por essa possibilidade, porque ela é muito rica. Nos esquecer o ódio, nos vencer, nos aprender a perdoar-nos e perdoar os outros. Isso é uma carta de alforria espiritual. A gente siga livre nesse caminho evolutivo, que pode ser muito promissor e rico nos tempos atuais. Muita paz a todos e Deus nos proteja nessa caminhada. Obrigado pela oportunidade e pela paciência. Boa noite a todos. Fazemos de pé. A seguir, sol que brilha à noite em qualquer hora, me fazendo sorrir, claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Luz, raio duradouro que orienta um navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo. Seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz sigo em paz no caminho da vida, o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa, me perdoa e afaga meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite em qualquer hora, me fazendo sorrir, claridade, fonte de amor que me acalma
é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz